Estamos de volta. No bloco anterior eu deixei a pergunta ao meu convidado, como ele vê essa questão polêmica, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá. Por favor, Nélio. É sempre muito interessante nós observarmos, quando queremos fazer alguma coisa na nossa sociedade, se isso já não aconteceu na história e que resultado teve. Se nós formos lembrar, nesse tempo que você falou que era pequenino, Verdade. Nós não tínhamos a ligação do Guarujá por terra. Nós só acessávamos o Guarujá pela via marítima. E o Guarujá recebia a designação de pérola do Atlântico, ou como os mais antigos chamavam, de presépio. Por quê? Porque a limitação de circulação fazia com que o lugar se desenvolvesse na velocidade que era possível acompanhar a ocupação dos espaços. Com o advento da Piaçaguera-Guarujá, o que nós assistimos na nossa cidade? Nós assistimos uma explosão como nunca antes vista. No tempo da explosão imobiliária do Guarujá, o canteiro de obras das construções do Guarujá se caracterizaram no segundo canteiro de obras do Brasil. O Guarujá só perdia no número de trabalhadores da construção civil para a construção da Itaipu. Nossa. Então, veja a magnitude do que isto mexeu com a economia e com a ocupação dos espaços da cidade num tempo extremamente curto. O que aconteceu com aquele presépio, com aquela pérola? Ela ganhou um recheio, um enorme recheio, muito bonito, com desenvolvimento, chegada de hotéis, muitas casas novas, muitos prédios, e a história mostrou que isso nos trouxe um custo altíssimo. Por quê? Porque hoje nós temos milhares de pessoas da nossa cidade que vivenciaram a perda daquela evolução, que a economia assim o fez, e a criação de ocupação de espaços protegidos de uma maneira brutal e contundente para o meio ambiente. As pessoas que foram para o mangue, para Palafito, para a encosta dos nossos morros, foram porque quiseram? Não, foram porque não tiveram outras opções. É como se fechasse o canteiro de obras e os trabalhadores não tivessem mais para onde ir. Eles tiveram que se acomodar do jeito que era possível. Então, nós ganhamos um contorno social do Guarujá, um contorno de segurança completamente diferente daquele que nós tínhamos antes da criação dessa ligação. Ora, agora nós estamos falando de uma outra ligação. Só que o momento histórico da região metropolitana é muito diferente. Primeiro, que Santos é uma cidade hoje muito mais consolidada, com seus cerca de 500 mil habitantes, mas que se tornou uma cidade muito cara. Muito da população de Santos foi empurrada para as periferias de São Vicente, de Praia Grande, por conta do valor dos imóveis. Em outro lado, o Guarujá continuou com a sua vocação turística muito forte, e sendo uma cidade de vocação turística, ela tem muitos imóveis que são ocupados apenas num período do ano. A criação de uma ligação por terra, ela tem pontos extremamente positivos. Mas se não se souber trabalhar o planejamento desses pontos, a cidade pode receber um impacto terrível. Por quê? Porque com a proximidade com Santos, São Vicente, nós teríamos naturalmente, nos primeiros anos, uma migração das periferias de São Vicente e de Praia Grande, ocupando os imóveis mais ociosos da cidade, que são ocupados só nos períodos de veraneio. Só que junto com isso, o que nós teríamos? Um aumento de população numa velocidade diferente do crescimento vegetativo ou migratório. Isso significa o quê? A necessidade de estrutura de malha viária. Nós a temos. A necessidade de estrutura de saúde.
nós já temos uma imensa, aliás, um imenso reforço da estrutura de segurança. Nós vamos poder ter. Então é muito interessante que a cidade, as pessoas tenham noção de que se isso for acontecer, a vida na cidade do Guarujá vai mudar muito. Não vai mudar tanto em Santos, não vai mudar tanto em São Vicente, não vai mudar em Bertioga, mas vai mudar muito no Guarujá. Pode ser que mude para melhor? Se essas cautelas forem tomadas, sim. Se essas cautelas não forem tomadas, nós podemos ter um agravamento do problema de segurança, um agravamento quase incontido das ocupações, principalmente as de encostas. E por quê? Porque as pessoas querem ocupar encostas? Não, elas não querem. Como disse, elas não têm saída. Só que tem um vetor fundamental aí. O crime organizado, ele tem uma preferência gigantesca por se acomodar nas encostas. Por quê? Porque ele é onde tem a observação do movimento policial. Então, ocupações desordenadas em encostas são problemas no mundo inteiro. Em alguns lugares, já deixaram de ser um problema para se transformar numa doença do tecido social. Veja a exemplo do Rio de Janeiro. E nós não queremos isso para a nossa cidade. Então, os mecanismos legais existem. Tem que ser feitas as audiências públicas. A população tem que ser ouvida. Como vai ficar a Avenida Adhemar de Barros com 1,5 km de uma ponte passando por cima dela? O que vai acontecer com a vida daquela parte da cidade? Esses são fatores que têm que ser estudados. Aí você vai perguntar para mim, mas, Meli, não tem uma saída mais aprazível, uma saída melhor? Tem. Tem opções de ligação em outros pontos que não traria esse impacto tão grande e que apenas facilitaria a movimentação que já é um pouco dificultada com as balsas. Além disso, existe a possibilidade, uma possibilidade real, de sendo em outro ponto, ela utilizar mecanismos dos mais diversos, que não necessariamente uma ponte estaiada. Mas o túnel fica muito caro. Ora, vamos parar um pouco e vamos pensar. Até porque nós vivemos num país onde os números que estão registrados da previsão da corrupção daria para construir milhares de ligações na nossa cidade. E o que é mais interessante, nós já temos há décadas ligações por túneis com 50, 60 quilômetros. Ora, nós temos ligação ferroviária de um país para o outro, debaixo do mar, com 60 quilômetros. Então não falta tecnologia. E diria até mais, acho que também não falta o dinheiro. Será que não é uma questão visual? Montar uma ponte bonita para fazer campanha? Para ser um bom cartão? É muito difícil. Um bom cartão postal? É muito difícil você avaliar tecnicamente a condução política das coisas. Porque o túnel ninguém vê, né? Está ali embaixo d'água. A ponte fica mais bonita. Eu nem diria isso aí, mas o que eu diria é o seguinte, a questão política no país é uma questão hoje que transcende às vezes qualquer lógica. Verdade. Transcende qualquer técnica. Nós vemos às vezes alguns comportamentos ou algumas afirmações de quem está legitimado pelo voto que são muito preocupantes. Que talvez até utilizem do pouco conhecimento que alguns setores da população têm e até os manipula. Me parece que transcende inclusive o interesse da própria população. Eu creio que nesse caso, fica eu creio que nesse caso da ponte, uma coisa